Fala galera, eu sou o Tio Cris, o seu brother da língua portuguesa, e esta é a live sinistra, feita por você e para você. Uma live de discussão temática, onde eu sempre trago alguém, um especialista, um profissional de determinada área, para estar trocando uma ideia com a gente, expandindo a nossa consciência a partir de um determinado tema. E hoje a gente vai discutir um tema super relevante. Resgate da ancestralidade negra, a intelectualidade além do cativeiro. E para trocar essa ideia de uma forma sadia e saborosa, eu trouxe ele, que é meu amigo, que é sensacional, que é o cara da história, que é o cara da filosofia, Tiago Félix. Meu brother, seja bem-vindo à live sinistra. Bora, salve, salve, mano Cris, todo o pessoal que está acompanhando essa trocação de ideias aí, desse ponto incrível, indispensável, esse resgate da ancestralidade, não só do ponto de vista cultural, mas epistemológico, do conhecimento e da produção de saber, que foi cravejado na memória histórica pelos reis e rainhas além-mar, segundo o meu amigo Cris. Tamo junto, simbora. Show de bola, show de bola. Félix, muitíssimo obrigado, né, por estar aqui com a gente, compartilhando o seu conhecimento, expandindo a consciência dessa galera. Né, a Live Sinistra é uma live feita para todas as idades. Né? Interessante é que tudo que a gente discute aqui está sempre relacionado a uma temática social. Então, assim, a galera que vai fazer o Enem, pode consumir aí tranquilidade, sem moderação, as coisas que vão ser produzidas aqui. Tá? E é com enorme prazer que eu te recebo aqui, meu amigo, meu brother de vida, brother de samba, brother de churrasco, brother de intelectualidade. Mas vamos começar a brincadeira já aquecendo, tocando fogo nessa lenha. Diz aí pra gente o que é essa parada de ancestralidade. Como é que é esse negócio aí? O que é isso? O que é ancestralidade? Bom, ancestralidade é raiz. Ancestralidade é firmamento, é fundamento, é a origem das coisas. É aquilo que promove em nós uma estrutura que vai muito além das nossas características físicas, mas que está guardado dentro da nossa questão sociocultural, da nossa visão de mundo e, sobretudo, daquilo que nós enxergamos da realidade. Porque a nossa ancestralidade, seja ela negada ou não, ela é presente. E o fato de nós abraçarmos, entendermos quais são as nossas raízes e por que ao longo de muito tempo elas foram negligenciadas, é um motivo extraordinário para compreender a si mesmo no mundo e compreender o mundo a partir de uma ótica de si e não através do olhar do outro apenas. Sensacional. A gente já começa assim, aquecendo, contextualizando para você já, né, ir entendendo a pegada que a gente vai levar aqui. É assim, hoje a gente sabe que nossa descendência negra vem de além-mar, né? Vem de reis, rainhas, guerreiros e filósofos negros africanos que foram, infelizmente, escravizados. Mas durante muito tempo os jovens negros não sabiam disso, né? E por que o homem branco nos negou acesso a esse tipo de conhecimento? Bom, para responder esse questionamento, eu queria fazer uso de uma fala do Plotino, que é um filósofo egípcio do segundo século, né? Plotino, que saiu do Egito e acabou dando andamento à Academia Platônica de Filosofia. Neoplatonismo é um termo cunhado a partir de um filósofo egípcio que saiu da África para poder ir até os gregos, talvez mostrar um pouco do que era a sua ótica da realidade, né? E Plotino dizia que o mal não é senão o apequenamento da sabedoria. Então, quando a gente trabalha a questão da negação do indivíduo, da negação do povo preto, da ancestralidade e do conhecimento de um continente, por mais antigo que seja, que tenha sido negligenciado e até abafado, a gente pode perceber que uma estrutura de poder criada a partir de ferramentas econômicas e bélicas apequenou o conhecimento, ignorou o saber da antiguidade em prol de uma filosofia pautada no utilitarismo. Porque se a gente for parar para analisar, a filosofia egípcia ela tem uma característica bem bacana, assim como a filosofia negra africana de uma forma geral, que é a preservação do ser independente da utilidade dele.
porque eu só consigo ser útil para o outro se eu consigo, através do diagnóstico da minha identidade, promover a minha própria beleza. Então, a filosofia africana, ela tem muito esse viés de valorizar o ser, valorizar a identidade e, num segundo momento, a gente aplicar isso à utilidade das coisas. E isso não é o que a gente vê na filosofia grega, que por mais lúdica que seja e por mais diversa que possa parecer, ela está aplicada a como o indivíduo utiliza da filosofia para a sua sobrevivência ou para a sua prosperidade, e não um caminho inverso, que seria a questão de você se rever as entranhas da história que é em si para poder aplicar ela a outras pessoas. Então, assim, direcionando mais a sua pergunta, a questão do silenciamento, eu acredito que é assim uma prática até de certa forma espiritualizada da filosofia ocidental de promover o silenciamento de outras culturas para que haja a hegemonia de um centro e que favoreça alguns grupos em detrimento de outros. Pelo que você está falando aí, deu a entender que é como se a filosofia, a intelectualidade, a ciência africana, né, foi importada para a Grécia. Mais ou menos assim. E o que a gente estuda, né, é muito pautado nesse conhecimento greco-romano, né, assim, porque a gente ainda estuda a Grécia como berço da civilização ocidental. Mas, além dela, o Egito também teve grande relevância no cenário cultural, não é? Como você está falando aí? Exatamente, até mesmo porque o Egito foi a primeira grande civilização, né? O primeiro grande império da humanidade, império bélico, império administrativo, com divisão de classes dentro de uma sociedade. Lembrando que nós já tínhamos um processo de hierarquização dentro da sociedade. Tipo, mesmo que a gente leve em consideração alguns processos e períodos de servidão, é necessário que a gente evidencie o avanço do ponto de vista intelectual na administração de um povo. Nesse caso, a gente está suspendendo o juízo se o líder, em algum momento, ou na maioria das vezes, foi um tirano ou não. No caso Faraó, um líder teocrático que operava a partir da sua decisão autoritária, etc. Mas a gente não pode negar que uma civilização como essa, que produziu muito saber para a humanidade do ponto de vista da escrita, da literatura, muito embora esteja um pouco escondida ainda para pesquisas, negar que essa primeira grande civilização foi uma referência, né? E ela é uma referência no continente mãe. Só que um continente mãe que foi o quê? Apartado da mesa do saber, né? A comida não foi servida de todas as formas e hoje a gente tem fome de outras perspectivas. Estou entendendo. E assim, fazendo uma comparação superficial, né, entre a Grécia Antiga e o Egito Antigo, a gente aprende, né, por meio dos livros de histórias, que ambas nações têm um vasto acervo mitológico, né, ligado às suas religiões. Porém, quando se fala em teor científico, intelectual, a gente percebe que a abordagem é mais voltada à filosofia greco-romana, né? E o Egito fica mais naquela questão mitológica ali. Por quê que a ciência intelectual, a filosofia africana, porque para quem não sabe, o Egito é na África, né? O Egito fica na África. Então tá. Então, por que essa ciência intelectual, filosofia africana, a partir do Egito, ela foi negada e ainda acaba que é negada, né? Acaba que é negada e isso impõe um julgo bastante doloroso, justamente do ponto de vista da ancestralidade. E se a gente for parar para analisar no contexto histórico, a gente está falando de muitos impérios que acabaram se degladiando. Em outros momentos, alguns espaços no globo, né, sobretudo o continente europeu, tiveram facetas e possibilidades de usufruir de estruturas naturais e de socioeconômicas do continente africano para poder elevar a sua capacidade econômica, a sua capacidade de poder político e tudo mais. Então, quando a gente analisa o progresso da história em relação ao avanço das civilizações e o progresso delas, a gente percebe que o ser humano, mais entendimento que ele tenha da sua realidade,
ele é como diria Thomas Hobbes, o homem é o lobo do homem. Então, no estado de selvageria, nós utilizaríamos o conhecimento para o nosso próprio prazer, para o nosso próprio mérito e para o nosso próprio regozijo, para as recompensas que esse conhecimento traria até nós. E a capacidade de desenvolvimento marítimo, de desenvolvimento do ponto de vista dos discursos, possibilitou que a ocupação de um continente em relação ao outro acabasse entregando para um grupo privilégios que a nós foi negado. Milton Santos tem uma fala bastante legal, que ele diz que no Brasil a classe média ela não quer direito, quer privilégio. Então, do ponto de vista histórico, o homem branco, europeu, que produz ciência, que também produz filosofia, que produz religiosidade, que produz perspectiva, ele não aceita que em outro momento ou em outro lugar alguém que ele considera inferior a ele consiga atingir um patamar de igualdade ou até de superioridade. Então, há a negação do indivíduo a partir de uma etnocentricidade. O indivíduo etnocêntrico, eurocêntrico, ele se apriora do conhecimento e negligencia aqueles que ele considera inferior. Estou entendendo. Ou seja, foi toda uma articulação para negar e ocultar a ciência, a cultura africana, né? É como se fosse um sentimento de inveja, pode dizer assim? É um sentimento de inveja. Eu diria que uma inveja do pior ponto de vista possível. Porque, assim, pelo que você está falando, né? E isso é muito importante, porque na sua fala, na sua fala, né? Ela já é carregada de ancestralidade. Porque só agora você já deu duas referências aí de intelectuais negros, né? Para quem não conhece, Milton Santos, geógrafo brasileiro negro, homem daqui, homem da gente, que faz, eu falo que faz porque, sim, o autor, o pensador, ele não, ele morre fisicamente, mas as suas ideias o mantêm vivo. Então a gente pega muitas dessas ideias e reverbera hoje, traz como crítica para as questões sociais. Então, assim, a gente consegue perceber que a sua intelectualidade já é carregada de ancestralidade. E quando a gente fala ancestralidade, é preciso entender que não é apenas as coisas ligadas à religião, ao sobrenatural. Porque esse nome, né, a gente pensa que tipo, a ancestralidade é somente a questão de espiritualidade, mas não. Cultura também envolve questões ancestrais, filosofia, ciência, intelectualidade. Não é? Então, a palavra ancestralidade, ela não é uma palavra que ela nos dá apenas a noção de aspecto espiritual. O aspecto espiritual é muito forte, né? Mas o aspecto cultural, social, né, científico também entra, e até mesmo também o aspecto econômico, né? Porque no que diz respeito à ancestralidade, a gente fala também sobre comunicação, sobre língua, e língua é cultural, língua é social, língua é política, língua é econômica, né? E falando em língua, falando em comunicação, né? Muitos dos registros históricos, né, culturais e científicos das nações africanas eram passados por meio da oralidade, né? Muito por meio assim dos griots, né? Que eram os pensadores, os sábios, né? Das nações, dos povos africanos, e esses conhecimentos eram passados, né, por meio da oralidade. Então, a oralidade é uma característica muito forte, né, da cultura africana. E isso, né, o fato dessa questão da cultura africana ser muito forte na questão da oralidade, e não vou dizer não tão forte, mas não tão usual na questão da escrituralidade, antigamente, isso pode ter sido um fator de interferência na busca pelos conhecimentos da nossa ancestralidade. Tipo assim, eu vou buscar e cadê o conhecimento histórico? É muito da oralidade. Isso pode ter sido um fator de interferência? Bom, essa discussão ela existe e reside nas academias aí da filosofia e no meio acadêmico de forma geral, da história da África ou história do estudo da linguagem. E isso é um ponto, mas na minha perspectiva não é o que mais acrescenta relevância do ponto de vista da negação da história ou do sujeito
ou da ancestralidade africana. Frantz Fanon, que é um grande teórico, filósofo, linguista, que nasceu numa região chamada Martinica, num pedacinho do Caribe, mas de origem argelina, que lutou pela libertação do povo preto, inclusive, com raízes africanas. O Frantz Fanon vai dizer que o povo preto tem duas possibilidades de se posicionar em relação ao mundo. E se essas duas possibilidades elas estão entranhadas na linguagem. Porque quando o indivíduo ele é munido de linguagem, ele carrega consigo um mundo de significados. Então, se eu educo, se eu instruo, se eu possibilito intelectualidade para o povo preto, que isso também é muito perceptível e é eficiente na perspectiva da história oral, eu estou munindo aquele ser de significados. Contudo, essa linguagem, do ponto de vista escrito, ela tem mais relevância quando o mesmo indivíduo que é dotado de história oral, ele precisa se comunicar com o homem branco. Porque o homem branco é que necessita da escrita para se ressignificar. Porque aquele que foi criado por laços familiares, por laços de comunidade, que percebeu a ascensão e a decadência do seu lugar, sem que ninguém tivesse que contar a história para ele, porque ele viveu a história, ele é a história. Então, quando o homem branco não entende isso, ele não tem essa bagagem emocional, ele não sofre, ele não chora, porque aquilo é longe da realidade dele. Então, o homem preto, ele se retrai na sua oralidade para escrever para o homem branco de tal forma que ele consiga entender. E isso colocou na questão da oralidade um demérito, coisa que, no meu ponto de vista, não é um fator que foi decisivo para essa negação. Muito pelo contrário, a reverberação da história oral é o maior mecanismo de reprodução da história até hoje. Por quê? Eu vou te dar um exemplo muito simples. Você está reunido com a sua família, vai lá para o Rio de Janeiro, vai rever a parentela. Você vai levar a sua história escrita? Não. Você vai rememorar a história, porque a história oral é uma forma de você valorizar o principado, valorizar a primazia da sua identidade, da sua ancestralidade. Por outro lado também, se a gente for colocar ipsis literis a necessidade da escrita para a valorização da cultura, nós estamos querendo colocar um empecilho ou um intermediário. Por que é que eu não posso ouvir, já que eu necessariamente não tenho nada escrito? Então vamos lá ver o que eles têm para ouvir? Dá um microfone na mão deles, vamos botar eles no cinema, deixa eles reproduzirem a própria história. Ao invés de nós escrevermos por ele ou pedimos para eles escrever, se essa é a condição, ouça. Só que até a condição de fala foi negada porque as pessoas não queriam ouvir. E eu quero trazer, se eu estiver me estendendo muito nessa reflexão, você me fala. À vontade. Já que você deu a possibilidade de eu falar, eu vou falar, não, eu vou mostrar, parceiro. Ó, ouvindo a sua fala, é como se dentro de mim começasse a fervilhar alguma coisa que eu não sei dizer o que é, só sei sentir. E tomando como referência o tópico agora que é a oralidade, não há como eu materializar por meio de palavras, nem escritas, nem faladas, o que a sua fala transmitiu para mim e fez reverberar dentro de mim. É uma parada mesmo de ancestralidade. E quando a gente fala de ancestralidade, intelectualidade, além do cativeiro, é isso aqui, galera, que vocês estão vendo agora. Né? Homens pretos falando sobre negritude a partir de sua negritude, a partir de suas perspectivas, e você falou um termo bem interessante aí, a partir do seu lugar de fala. E a filósofa brasileira, mulher negra, Djamila Ribeiro, ela fala muito bem a respeito dessa questão do lugar de fala. Lugar de fala não é calar a voz do outro. Lugar de fala é dar o olhar, é abrir os ouvidos para a voz daquela pessoa que passa pelaquela adversidade, que vence aquela adversidade, que sente aqueles sentimentos a partir do seu lugar, a partir do seu contexto, ou seja, a fala preta precisa ser ouvida a partir do preto. A história preta precisa ser contada, reverberada e ouvida a partir do preto. E você falando isso, meu amigo, é de arrepiar. É como eu digo, arregaçante. Eu queria trazer duas perspectivas para a gente refletir aqui sobre esse ponto.
eu estou em sala de aula, leciono filosofia para as turmas do ensino médio. Sabe qual é o indivíduo que nós aprendemos primeiro a discutir o que é liberdade do ponto de vista filosófico? O pai do liberalismo moderno, lá do século XVII, um camarada chamado John Locke. John Locke é o filósofo que influenciou o iluminismo, posteriormente a Revolução Francesa. Homem branco, europeu, inglês. E John Locke trabalhou muito a ideia da liberdade individual, a liberdade do indivíduo sem que haja uma opressão de um mecanismo autoritário, um governo, nesse caso, o absolutismo, o rei, a princípio. Mas tem um detalhe que eu sempre gosto de falar com os meus alunos. Nós estamos falando de um homem branco que cunhou o termo liberalismo, mas que era um comerciante de escravos. Nós amamos o John Locke, a gente adora ele, porque ele é um homem livre e ele quer que a gente seja livre também. Mas liberdade do ponto de vista econômico e do ponto de vista do homem branco europeu do século XVII era você ser proprietário. Então, liberdade consiste em você ter posse de alguém. Liberdade é o homem branco não ser oprimido, mas ter sobre si e cativo um negro para fazer as coisas para você. Então, quando a gente endossa a liberdade, vamos ler um livro do filósofo John Locke, iluminista, maravilhoso. Está tudo escrito, mas a nossa ancestralidade foi morta naquelas páginas aí. Aí alguém pode dizer, nossa, quem é você para falar do John Locke? Simplesmente eu sou alguém que vejo o John Locke como um indivíduo que pregava sobre liberdade para a sua etnia e não para o mundo. É essa a ideia. E aí o Frantz Fanon, que foi o indivíduo que eu acabei de... esse monstro da história, ele dizia que o negro, quando ele vai para a Europa, ele vai para a França, é alfabetizado no idioma local, se veste como um local, senta para tomar café como um local, quando ele volta para o seu local de origem, aonde ele recebeu a história oral, ele não consegue mais se comportar como um homem negro. É o que ele escreveu no livro Homens Brancos e Máscaras Negras. Porque não importa como você é ou o que você faz, mas a ancestralidade, o fruto do teu passado e o alimento que você comeu da raiz, ele precisa estar em você. Porque senão você vai ser mais um entre muitos que não sabe de onde veio e nem para onde vai. Parafraseando até um provérbio cristão, que a gente não sabe nem de onde veio e nem para onde vai. O vento toca, gente, o vento leva. Mas por mais que você esteja disperso, é necessário que você saiba quem você é, porque aonde essa semente for plantada, vai nascer uma árvore de resistência aí. Sensacional. Sensacional. Mais uma vez, muito obrigado por nos sacudir e nos trazer para a realidade da importância, da relevância do aspecto sociocultural preto. Né? Como a gente falou lá no início, é importante a gente entender que a história do preto, né, no Brasil, né, não começa da praia para cá. Não. Ela vem de além mar, ela vem da África para cá. E quando a gente pega, né, os livros de história, por exemplo, né, os antigos, porque os novos agora a gente até consegue ver alguns detalhes que falam sobre um pouco dessa ancestralidade, não retrata o negro apenas como escravo. Quando a criança, o adolescente, ele jovem, ele começa a perceber que a sua origem preta ela é além da praia, ou seja, que ele não é descendente de escravos. Eu lembro que quando eu era moleque, eu ouvia muito e falava que eu era descendente de escravo, mas eu não sou descendente de escravos. Sou descendente de reis, de rainhas, de guerreiros, de cientistas, de filósofos, de príncipes, de uma nobreza, de uma realeza africana, que, infelizmente, pela perspectiva egocêntrica, pela perspectiva invejosa, né, e usurpadora, foi escravizado pelo homem branco europeu. Então, essa questão é preciso ser trazida à tona com muita intelectualidade, para dar justamente possibilidade para que a criança preta ela possa entender a sua origem além mar, né? A minha origem preta ela não vem só da minha mãe. Antes da minha mãe teve meu avô. Antes do meu avô
infelizmente, eu não sei. Infelizmente, eu não sei a minha ancestralidade. Mas já venho pensando em buscar. E a sua fala foi tipo assim, ó. Vai buscar. Vai buscar. Eu preciso buscar a minha ancestralidade. Eu preciso buscar a minha origem. Infelizmente, às vezes, os nossos pais não têm essa noção. Porque foi negada a eles essa noção. E graças a Deus que os seus alunos têm você como professor. Essa galera tem que agradecer, esse colégio, essa escola que te tem que agradecer. Por quê? Porque tem um profissional extremamente inteligente e empoderado e empossado no que diz respeito às suas raízes, no que diz respeito à intelectualidade. Eu quero ressaltar aqui, falar sobre ancestralidade, sobre cultura negra, ressaltar a importância, a relevância da cultura negra, não é diminuir a cultura branca, não, tá? Porque às vezes tem gente que fala, agora eu cheguei a ouvir, não chegaram para mim e falaram, não, eu cheguei a ouvir que alguém me disse, que o outro falou, que agora os pretos estão querendo ser mais inteligentes do que o branco. Não é querer ser mais inteligente do que o branco, a gente sempre foi inteligente. A questão é que a perspectiva branca racista oprimiu a nossa inteligência, ocultou a nossa intelectualidade. Então, durante muito tempo, a gente resistiu. Desde que o negro foi escravizado e trazido para cá, sequestrado, ele resiste à escravidão. Em nenhum momento o meu povo, meus ancestrais, não aceitaram a escravidão. Só que é chegada a hora, Félix, de, além de resistir, a gente reagir. E a reação do homem preto, da mulher preta, do menino, da menina preta, precisa ser dada por meio da intelectualidade. Se empossando, se empoderando de argumentos para poder reivindicar o seu lugar no espaço. Lugar que muitas vezes, durante muito tempo, nos foi negado. Nos foi negado o lugar de fala, nos foi negado o lugar da intelectualidade dentro das academias, daí a importância, da relevância do sistema de cotas, nos foi negado o lugar nos ambientes jurídicos, nos ambientes políticos. E aí? Durante muito tempo a gente resistiu. Agora, além da resistência, a gente precisa da reação. E uma reação que ela não precisa ser violenta, conforme sempre disse, né, Martin Luther King. Não é pela violência. Porém, ser pacífico não é ser passivo, né? A paz precisa reinar nos nossos corações. Porém, quando nós formos exercer a nossa fala, nós precisamos rugir como um leão, como o leão de Judá, né? Então, por meio desses aspectos que a gente está trabalhando aqui, de pouquinho em pouquinho, que vai se juntando e vai ficando grande e grande. E as nossas crianças vão passar a ter muito mais referências de intelectualidade do que elas já vêm tendo. Um detalhe, uma pulguinha atrás da orelha, até uma provocação, se é que me cabe essa possibilidade. Quando você pontuou duas vezes a questão da ancestralidade, não está relacionada diretamente à questão religiosa, à questão da fé do indivíduo. A ancestralidade é uma questão de raiz cultural, é uma questão de raiz epistemológica, ontológica. Ontologia, do ponto de vista da filosofia, é o estudo da origem do ser. Então, aquilo que o ser faz da sua existência é uma escolha do indivíduo. Então, a ancestralidade não é para remeter à quebra de paradigmas religiosos, que às vezes, quando eu trabalho isso em sala de aula, as famílias acreditam que a gente está querendo desconstruir uma faceta espiritual que é responsabilidade da família gerir isso. Contudo, isso não procede. E uma pulguinha atrás da orelha que eu quero deixar para o pessoal aí, tal, pensar. Eu estava refletindo com os meus alunos, muito se discute também a respeito da cor de Jesus, que é uma das figuras mais importantes da história da humanidade, pelos seus discursos, pela sua postura, por aquilo que ele foi e ainda representa para as pessoas. Pense bem, todo mundo que vai acompanhar e está acompanhando essa live aí, o anjo apareceu para Maria, entregou para ela uma bem-aventurança através da oralidade, obviamente, não mandou bilhete, ele olhou no olho da Maria e deu o recado para ela. Por quê? Porque para você não dizer que foi outro. É eu que estou te falando isso, hein? Se liga. Aí entregou o recado para ela, e ela viu de quem era a fonte, segundo a tradição cristã, engravidou. Como ela não era conjugalmente com José
na lei estabelecida, ela teve o quê? Que migrar. Quando Jesus nasceu, ela teve que se refugiar. Segundo a tradição cristã, onde foi que ela foi se refugiar? Egito. No Egito. Poxa, por que no Egito? Porque eu preciso esconder essa criança perto de outros pelas quais ela passaria desapercebida. Se você esconder um japonês no meio do centro de uma cidade da Nigéria, ele vai rapidamente ser identificado. Mas se você colocar um negro no meio do centro da Nigéria, você vai ter que procurar muito mais. Então, Jesus foi colocado para ser protegido em um ambiente que ele seria resguardado pela cor da sua pele. Ele Tem estava, lógica. pelo seu pigmento, ele estava sendo resguardado, senão Deus teria mandado ele para onde? Para Macedônia. Ah, vai ficar lá na Itália? Não. Você vai ser facilmente identificado. Vão mandar para você onde tem pessoas iguais a você. Porque as pessoas que são seus pares, elas vão ajudar a te encobrir. Por mais que o Egito, na perspectiva cristã, era hostil com os hebreus, mas lá residiam quem? Os negros. Era a África. E aí você vê que essa perspectiva de que Jesus não era um indivíduo de cor, porque por mais que a gente queira negar, está nos textos bíblicos. Cabelo em formato de lã de ovelha, a sola do pé, a cor era da cor de latão reluzente. Pega um branco para você ver se a sola do pé dele é amarelada. Não é amarelada, não é pigmentada. Então, a gente tem, do ponto de vista emocional, socioafetivo, histórico, uma desconstrução absurda de Jesus em razão da negação da ancestralidade preta. Porque você não pode admitir que o Salvador, ou essa pessoa incrível que é Jesus, pô, tem a cor de um escravo. Mas ele não era belo para que o notasse, e era o menor entre os seus. Para ser o maior, foi o menor. Mas como você vai admitir que alguém tão pequeno, preto, salve a humanidade? Não, não, não. Tem que ser um branco. Muda essa cor aí. Caraca! Exatamente, cara, tu falando isso aí, eu aqui, caraca, plim, é mesmo, né? Ou seja, tá na nossa cara, né? Até aquilo, olha como é que é a parada, né? É ardilosa, a ação do racismo é ardilosa. Até aquilo que está na nossa cara, eles conseguem ocultar. Caraca! Claro que, não é? Quando fala do negro, preto e tal, existe, né, a questão da, vou dizer assim, da paleta de cor de pele, não é? Então, assim, que não é o tópico de agora, mas a gente vai falar um pouquinho, né? Negro é aquela categorização sociopolítica. Aí vem preto, de pele clara, preto, de pele escura, não é? Então, assim, provavelmente Jesus seria o quê? Numa cor se mais ou menos da minha, da sua, mais claro um pouquinho, ou mais escuro um pouquinho, a certeza é de que ele era não branco, porque ele Não, foi não. se recolher no Egito. Então, olha só que coisa maravilhosa que a gente está conseguindo ter contato aqui e que até isso, durante muito tempo, nos foi negado. E que você já deu uma outra ideia aí para a gente trabalhar um outro tópico que eu não vou nem falar aqui agora, para não deixar a galera com água na boca e para a gente também não fervilhar aqui e expandir ainda mais a nossa discussão. Mas cara, sensacional, sensacional. A perspectiva eurocêntrica ela foi responsável, então, por nos fazer estudar fortemente, como você já falou, filósofos, homens brancos e europeus, não é? Fazendo com que nossos conceitos filosóficos se baseassem nesses intelectuais, não é? Tanto citados nas redações do Enem, não é? A gente cita, como você falou, a gente cita um cara que a ideologia dele acaba de cunho opressiva, cunho racista. Olha aí, você citando esse cara, louvando esse cara, né? Em relação à filosofia africana, né? Quem que você nos apresenta? Você já falou um filósofo aí? Tem o Plotino, tem o Fanon, que tem raízes africanas. Agora, a pronúncia dos nomes é que é complicada. Eu separei 2, 3 nomes aqui de alguns que eu tive contato, ainda que de forma não aprofundada, mas eu não quero errar o nome deles. A pronúncia é realmente desafiadora. Lembrando que esses filósofos eles trouxeram
uma abertura de processo para que pessoas como Lélia Gonzalez, Djamília Ribeiro, Maria da Conceição, para que esses também pudessem expandir a sua possibilidade de serem porta-voz do conhecimento. O nosso ministro de Direitos Humanos, Silvio Almeida. Exatamente. Então, tipo, Achille Mbembe, filósofo, historiador camaronês, lutou pela liberdade do povo preto durante a Guerra Civil, lembrando que o continente africano é repleto de guerra civil, justamente para continuar admoestando essa ancestralidade. A guerra tem interesses econômicos escusos, desde sempre, no continente africano, em cima das commodities, que são as matérias do setor primário, como minério, pedras preciosas e etc. Mas a gente também tem aquela questão de cunho político para abafar um continente extremamente poderoso. Imagine você se o continente africano, de forma coesa, decidisse se unir para reverberar a questão da dívida histórica, que não é um termo que meio que caiu em desuso, mas imagine um continente todo reverberando esse discurso. Então, Achille Mbembe, então, assim como o próprio Plotino, tem a menina lá que eu esqueci o nome dela, agora, a nigeriana. É a literária? A Chimamanda. Isso é que lembrar aqui. Então, tipo, da literatura. Então, essas pessoas têm trazido um viés à tona de pesquisa, de literatura e produção do conhecimento filosófico, e são filósofos da contemporaneidade, da modernidade. Como a filosofia africana ela sempre esteve pautada muito na história oral, então os registros que temos, a princípio, os primeiros de estudo da história da filosofia africana, remontam do século XVIII, século XVI. Então, do ponto de vista histórico, em relação aos gregos, ainda é muito recente. Ainda é muito recente. Então, já que o assunto da live é focado nesse direcionamento e tal, eu acredito que cabe a nós, eu, você, outros pesquisadores, literatos, historiadores e filósofos, resgatarem essas pesquisas. Cair no campo mesmo. E, como você gosta de dizer, diante das dificuldades, você tem duas opções. Ou você chora, ou você cerra o punho e cai para dentro. Se você for analisar na academia mesmo, nas escolas de filosofia, do Tintilo, da FRN, qualquer um, a produção de documentação de história da filosofia africana, quase zero. Você não percebe isso. Então, a gente tem que contar com a ajuda desses filósofos da contemporaneidade para o resgate e para o estudo desses documentos históricos que estão esperando pela gente. Sensacional. Só tem a dizer sensacional. E assim, durante muito tempo, houve, né, a ocultação da intelectualidade negra na nossa sociedade. E isso não se limitou apenas ao aspecto cultural, né? No que consiste o medo do branco, da elite da sociedade brasileira em relação ao poder negro, em relação ao Black Power? Por que eles têm medo disso? Eu falo assim, medo. Por quê? Eu acho que esse temor vai muito daquilo que o coração histórico do povo preto guarda. Eu acho que o branco, quando a gente fala em racismo, ele acredita que a gente quer um revanchismo, ele acredita que a gente quer promover vingança. Mas nós somos discípulos e afilhados do filósofo Plotino. Em nós superabunda o bem. Nós não queremos que o mal signifique que nós estamos deplorando o conhecimento. Nós estamos oferecendo para você a capacidade de se educar a partir de uma ótica racista. Mas o indivíduo, ao não se reconhecer racista e negar essa possibilidade, ele nega o convívio do outro. O medo que os brancos, ou o medo que a população, de forma geral, não preta, tem em relação à cultura manifesta pelos povos ancestrais é justamente o medo de uma verdade que eles tanto prezam desmoronar. Como diria um filósofo do século XIX, imagina se você acordasse um belo dia e você descobrisse que tudo aquilo que contaram para você era mentira. Que os negros não são endemoniados, que os negros não são substantivos de pequenez. O Frantz Fanon fala isso.
Franz Fanon, ele diz no livro dele de Homens Negros, Máscaras Brancas, que o homem negro, na Europa, ele é tratado como neguinho. A gente acha que neguinho é um termo nosso, mas neguinho é uma ramificação do le petit nègre, que é o negro apequenado, o pequeno negro. O negro é uma criança, é um infantilizado, é um sem conhecimento na presença de um adulto que é um homem europeu colonizador. Então, quando a gente fala, e aí, neguinho? Tipo, entre nós, firmeza total. Mas um branco fala, e aí, neguinho? Peraí, pai, vamos conversar como é que é essa situação, porque a gente não tá no mesmo... O conceito de neguinho é esse, né? Neguinho é esse que você está falando. Então, essa questão do neguinho, minha pronúncia em francês é uma maravilha, né? Mas essa questão do neguinho é uma forma de apequenar o negro. Então, a sociedade branca não permita que esse adulto negro floresça, porque é que permaneça sempre no canto da subserviência. Essa é a questão que a gente dificilmente vê um negro liderando uma grande corporação. Hoje a gente tem mais isso, mas até pouco tempo era quase nula. Então esse medo e esse receio deriva dessa criança que eles não querem que mostre para eles que, na verdade, nós não somos crianças. Nós somos adultos. O povo preto é o povo mais adulto da história da humanidade. Até mesmo porque nós somos do continente mãe. Então, trabalhar essa perspectiva, inclusive linguística, já que você é o brother da língua portuguesa, é justamente ressignificar o indivíduo a partir da linguagem. Olha só o tipo de linguagem que eles usam conosco. Caboclo, mulato, negro de forma pejorativa, neguinho. Então, tipo, quando você fala o tio Cris, o meu amigo, que é preto, é uma coisa. Mas quando você fala, o tio Cris, aquele preto, já é um outro viés. É outra coisa. Eles não conseguem identificar a nossa ancestralidade e eles têm medo de usar o termo preto para não parecer racista, porque é isso que, na maioria das vezes, eles são. Eles têm medo de transparecer aquilo que é a essência deles e que é a essência de uma sociedade pautada pelo eurocentrismo. Exatamente. E hoje você falou aí da questão da perspectiva, né? Das crianças e tal. E quero falar para você que nós estamos chegando ao final do nosso bate-papo, né? E hoje, as crianças pretas, né, elas têm referências de pretos no poder, atuando no cenário empresarial, político e educacional, ainda que não seja muito como deveria ter sido, né? Como então, deveria ter sido. Vou mudar de local só para eu plugar o carregador, senão a live vai cair. Carrega esse negócio aí. Então, assim, tá conseguindo ouvir? Estou conseguindo ouvir perfeitamente. Pronto. Então, que poderia ser muito mais, né? Porque, como a gente falou anteriormente, nos foi negado esse lugar de poder, esse lugar de diretoria, esse lugar de gestão, até mesmo da própria vida. E a questão da representatividade, ela é relevante para fomentar a ocupação de espaços sociais entre as pessoas negras, das pessoas negras, esses espaços sociais que nos foi negado, né, durante muito tempo? É extremamente importante. Outro dia eu até estava discutindo com os meus alunos essa perspectiva, que eu cresci no meio do rap, né? Cresci ouvindo o rap do final dos anos 80, dos anos 90. Então, tudo que estava relacionado à mídia era considerado algo do sistema. Então, tipo, ver um cantor de rap no programa do Faustão, ou no Luciano Huck, ou qualquer um desses programas, era considerar que o indivíduo tinha se vendido para o sistema. Olha só a perspectiva que a gente tinha. Porque, se a gente for parar para analisar, TVs e rádios são concessões públicas do Estado. Portanto, é um direito de todo cidadão brasileiro, dentro da sua capacidade de se expressar, ocupar esse espaço. Então, a nossa mentalidade foi construída, até no mundo da revolução e da subversão, que é o rap, foi condicionado para eles que eles só podiam se apresentar na periferia e para a periferia. Então, eles acabaram estipulando que o lugar de fala da revolução é só na periferia. Mas nós temos que ensinar a elite o que é revolução.
Porque quem está centralizando os bens, centralizando a cultura, centralizando a intelectualidade são eles. Então, hoje em dia, essa perspectiva da representatividade mudou muito, porque a minha alegria é ver o Emicida no GNT, no Papo de Segunda. A minha alegria é ver o Mano Brown ir num programa tipo midiático da TV aberta, porque é um local que nos foi negado. E quando era negado, a gente achava legal. Não vai mesmo não, porque é ruim. Enquanto isso, a mídia ganhando absurdos de dinheiro, alienando a população. Falando mais uma vez aqui do Frantz Fanon. Agora, hoje não. Hoje, com a mente esclarecida, os artistas também assim, evoluíram do ponto de vista até dentro do modo de produção do capital, e eles entendem hoje que esse espaço tem que ser ocupado, porque a minha filha tem 5 anos e ela precisa ver representatividade na TV. Eu não vi os meus heróis na TV porque eles eram pretos, mas a minha filha precisa ver a Pequena Sereia Preta, Pequena Sereia. Precisa a Preta de Neve, como diria o João Pimenta, o humorista. É isso, tem que ter a representatividade, é um elo de ligação do indivíduo com a sua ancestralidade e a produção de cultura. Massa, massa, massa. Félix, meu brother, quero agradecer profundamente o tempo que você reservou para vir aqui compartilhar o seu conhecimento conosco, né? E deixar um convite aí para um final de semana a gente dar uma passadinha lá na Gutierrez, saborear uma pizza sensacional, a melhor pizza de Parnamirim, muito gostosa mesmo, né? Ou, né, um diazinho na semana nessa sua agenda lotada, a gente dá um pulinho lá no Rei do Caldo, que tem um tal de um salmão. Salmão é caro pra caramba, né? Mas de vez em quando eu quero comer um salmãozinho gostoso, assado, vou lá no Rei do Caldo. Uma parada sensacional, alta qualidade, daqui de Parnamirim. Então, reserva na sua agenda esse momento aí pra gente, porque nem só de churrasco vive o homem não, hein? Meu parceiro. Ei, deixa seu recado aí pra galera, né? Se despedindo aí. Como diz a nossa pequena princesa Melinda, um soco na ideia dessa galera em relação ao que foi falado aqui. Pois é, eu queria terminar minha fala com um trecho de uma música que foi composta pela Isalu, uma musicista, uma rapper preta da periferia de São Paulo, junto com o Eduardo Tadeu, que fundou e foi vocalista há muito tempo de um grupo chamado Facção Central, que ela diz que os nossos traços faciais são como letras de documento para mostrar para a humanidade o maior crime de todos os tempos. Então, o maior crime de todos os tempos reside no açoite, reside no silenciamento, mas não conseguiu silenciar o amor pela nossa ancestralidade. Sensacional, meu brother. Ó, aquele abraço, aquela força, aquela energia. Muitíssimo obrigado, meu parceiro. Valeu, 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 valeu mesmo, hein? Valeu. Galera top, essa foi a live sinistra. Toda semana vai ter um bate-papo aqui. Hoje a gente conversou com o Félix, né? Esse cara sensacional que veio expandir a nossa consciência. Você que gostou, com certeza você gostou, deixa o seu like aqui, ativa o sininho e manda essa live para a galera. Vamos compartilhar os nossos conhecimentos. Valeu? Muitíssimo obrigado pela sua moral. Qualquer coisa, vá lá no nosso Instagram, tá? Vou deixar o Instagram aqui para você, ó. Vá lá no nosso Instagram, dá o seu feedback. Ó, assisti a sua live, assisti a live sobre ancestralidade, gostei muito, tal. Dá sugestões, pode ir lá no meu Instagram e dê sugestões das próximas lives, dos próximos temas que você quer que eu traga para cá para a gente discutir. Valeu? Ei, muito obrigado mais uma vez pela sua participação, pelo seu envolvimento, pelo seu carinho. Um forte abraço e tchau!